Quando esteve na Itália, Aldemir Martins, um dia, escreveu uma carta para um amigo, mais ou menos assim: meu novo desenho é antigo. Quando em 1955 fiz uma série de cangaceiros líricos e truculentos, ninguém viu senão os cangaceiros, quero dizer, o assunto. Ninguém prestou atenção ao desenho, linhas, formas, manchas. Um mês antes de partir para Roma, aí por volta de junho de 1960, 8 anos depois dos cangaceiros, retomei o filão e executei 5 ou 6 desenhos, trabalhando o mais possível com manchas e formas. Outra vez, ninguém reparou nada. Paciência. Os críticos faziam questão de dizer que eu era uma figura quase estranha, revolucionando o desenho. Crítica provinciana, você não acha? Começa pelo fato de que jamais perdi o contato com as minhas origens. Me gabo disso. Retorno sempre ao Ceará, aos meus bonecos de pano, suas figuras de... Antônio Cândido disse: uma coisa impressionante para quem acompanha, como eu, a carreira de Aldemir Martins há 40 e tantos anos, é que ele nunca decepciona. A sua obra é variada e se estende desde a secura ofuscante de certos desenhos até o jogo quase livre das cores. Daí a possibilidade de manipular com o desenho com rara imaginação, dando às vezes um ar decorativo aos seres e outras vezes infundindo vida no objeto. Seja na aspereza dos cangaceiros em branco e preto, seja no lirismo colorido dos pássaros e dos peixes. Ele mostra sempre a capacidade soberana de usar os recursos da sua arte para ser diverso, sendo sempre o mesmo. Onde a cor pura resolve sumariamente os volumes, aproxima-se das resoluções do Picasso atual, cujas fontes são o arcaico grego e o bizantino dos mosaicos. Essa aproximação não faz mal ao Aldemir. O necessário é que ele mantenha o equilíbrio da composição e procure sempre chegar a uma maior precisão no contraste entre uma cor e outra, interpondo meios tons na mesma técnica das cores puras. É o que se encontra nas lindas tapeçarias de Lussart e nos quadros dos franceses Walsh e Desnoyers. O que se pode aconselhar ao jovem cearense é o trato da decoração mural e mesmo da tapeçaria, não devendo nunca se afastar da observação da humanidade popular brasileira. Essas foram palavras de Di Cavalcanti. O Aldemir me conhece desde pequeno, ele sempre brinca até que ele quase me viu nascer. E é um grande amigo, uma pessoa que sempre abriu os espaços para a gente, sempre acompanhou o trabalho, sempre incentivou muito. E eu acho muito importante essa homenagem que se faz ao Aldemir, esse reconhecimento que se faz ao Aldemir, que São Paulo tem muito a agradecer. Em um determinado momento. Não é à toa que o Aldemir é o nosso único artista fartamente premiado na Bienal de Veneza. Porque ele, Aldemir, é uma pessoa maravilhosa, quer dizer, amigo nosso. Agora, o trabalho dele é que conquistou um espaço, mas conquistou um espaço com uma persistência, uma resistência e uma constância de produção que pouquíssimos artistas brasileiros tiveram. Eu acredito que o artista, ele nasce. É lógico que o tempo vai moldando essa criatura, vai aperfeiçoando. E o Aldemir é um caso de um artista nato, ele nasceu artista. Eu acredito muito no desenho. Eu acho muito difícil o artista, mesmo o abstrato, mas ele tem que ter um desenho próprio. O desenho você não aprende, você nasce com ele. Vamos agora a algumas palavras de Jorge Amado sobre o nosso querido Aldemir Martins. Jamais foi ele tão completamente artista de seu povo, sua mágica representação, seu filho e seu pai, seu aplicado aluno de vida e seu mestre de arte. Esse homem de riso franco e coração aberto, esse que vive com coragem e com entusiasmo, esse ser generoso e lúcido, é um brasileiro de todos os detalhes e de cada instante do Brasil.
Sua arte poderosa, essa criação que é nossa riqueza, nasce e se alimenta do Brasil, na floresta ou no estádio, junto ao arranha-céu ou à beira do rio nordestino, na seca ou na enchente, na ladeira do Pelourinho ou no trânsito de São Paulo. Atento à vida, seu coração de grande artista pulsa e vibra ao ritmo do Brasil. Aldemir Martins, mestre de Brasil. Talvez por ser assim tão violento o sol, tão áspero a terra, tão cruel a seca, tão devastadoras as enchentes, tão pobre o homem em chão tão rico, talvez para compensar tanta dificuldade a enfrentar e a vencer, da sofrida, não porém vencida, humanidade do Nordeste, nascem os grandes criadores, os poetas, os romancistas, os músicos, os pintores, nascem para recriar a terra e os seres, animais e homens, as plantas, o umbu giro e o cactus, a palmeira e o mandacaru, o beato e o cangaceiro, o mar e o sol. Nasce Aldemir Martins, mais do que Nordeste, o próprio Nordeste. Eu acho que o importante, para mim, é falar, e a coisa que mais me impressiona e mais me marca na figura do Aldemir, eu acho que é legal falar a figura do Aldemir, ele é uma figura mesmo, ele é que nem Maracanã para mim, assim, ele devia ser tombado, né? Mas a coisa que mais me comove nele, mais me toca, é a generosidade dele. Acho que não teve uma vez que eu não entrei naquele ateliê dele entulhado de gente, e de coisas e de quadros em execução, que ele me deu um pincel, ou uma revista, ou um recorte de alguma coisa, sabe? Um pedaço de uma coisa que ele gostava e que ele me recomendava. Conheço Aldemir Martins há mais ou menos 46 anos. Me lembro quando ele chegou a São Paulo, pelo ano de fim de 45 ou 46, assim, aquele rapaz assim, cheio de vontade de vencer. Esses 46 anos que eu conheço, eu acho que modificou, a ponto de eu poder dizer que nós não podemos falar, quer dizer, da arte brasileira, sem dizer o seguinte: ela é antes de Aldemir e depois de Aldemir. Quer dizer, ele não é um artista nordestino, ele é um artista brasileiro, quer dizer, no sentido mais profundo que essa palavra possa ter. Enquanto eu estiver vivo, eu quero reverenciar e dizer assim: obrigado, Aldemir, por poder ser seu amigo. O Aldemir tem dois lados. Ele é um artista super realizado profissionalmente, porque ele é um dos poucos artistas que tem hoje em São Paulo que vive de pintura, mas o tempo todo, né? Ele é um artista completo, ele faz tudo e vive de pintura, que para nossa geração é quase um sonho, que do jeito que está indo as coisas estão piorando muito, então está cada vez mais difícil ter só essa atividade. E por outro lado, ele é um artista de um certo modo desprezado pelos ditos artistas de vanguarda, entre aspas, porque eu acho vanguarda um termo tão contraditório, mas esses ditos artistas, cujo tema principal é, na minha opinião, macaquear a arte europeia, principalmente da Europa Ocidental, que eles não conhecem nem a Europa Oriental, macaquear escolas europeias, que é a principal atividade. O Aldemir soa muito estranho. E tem um terceiro problema, que é o preconceito do artista que vende. Isso também é uma hipocrisia desgraçada, porque todo artista vende. E esse papo dizer que o Aldemir é um artista comercial é uma super hipocrisia. Que todo artista, em qualquer tipo de arte, de atividade de arte, ele vende. Então dizer isso do Aldemir é uma forma de destruí-lo, porque ele causa muita inveja pelo fato de ele ser um cara bem sucedido, que vende muito bem e os trabalhos dele têm um valor.